Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 9 ao 12. Eu quero falar sobre 4 janelas perigosas que nós encontramos nas Escrituras. 4 lugares perigosos para você estar. E o primeiro nós vamos encontrar em Atos 20, verso 9 ao 12. 3 dessas janelas são perigosas para a sua vida espiritual. E a quarta é perigosa para a sua carne. A quarta é perigosa porque pode transformar a sua vida. Mas 3 dessas janelas que nós vamos ler aqui são lugares perigosos para você estar. Muitas pessoas perdem o que Deus está fazendo, se perdem na jornada com Deus por se colocarem nesses 3 lugares. Certamente que há pessoas no nosso meio aqui hoje que já se encontram nessas janelas. E o Senhor está trazendo essa palavra para você hoje como uma palavra de exortação, como um sino bem alto para despertar você, para sair desse lugar e voltar para o centro do fluir de Deus. E essa palavra está acontecendo hoje, num dia que é a nossa pré-conferência. Porque ainda há tempo de você sair desses lugares e voltar para o centro do fluir de Deus e terminar o seu ano, talvez tendo os últimos dias do seu ano, fazendo desse ano o ano mais fervoroso da sua vida. O ano onde você terminou mais cheio do Espírito Santo, com maior comunhão com o Senhor. Basta você, ao perceber que está em um desses lugares, se mover para fora. Atos capítulo 20, vamos lá, verso 9. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o extenso discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Mas Paulo desceu, inclinando sobre ele e abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, porque a vida nele está. Tendo subido novamente, partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e ficaram muito, muito consolados. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está pregando e parece que ficou muito animado e pregou por muito tempo. E aí um jovem que estava sentado na janela, chamado Eutico, adormeceu e eles estavam no terceiro andar e caiu. E todos olharam para aquele jovem e viram que ele estava morto. Mas o apóstolo Paulo olha para ele e dá um outro diagnóstico, ele ainda está vivo. Certamente porque o apóstolo Paulo confiava no poder de Deus para ressuscitá-lo, para colocá-lo de pé de novo. Eutico, ele está em um lugar onde Deus está fazendo algo. Eutico está no lugar onde o mover de Deus está acontecendo. Eu não posso acreditar que a pregação estava sonolenta, que a pregação em si estava chata, porque quem está pregando é o apóstolo Paulo. Particularmente quando eu leio as Escrituras, não tem alguém que é capaz de me tirar o sono como as pregações do apóstolo Paulo. Imagina ter a experiência de ouvi-lo, ao vivo e a cores. Certamente o problema de Eutico não era que o apóstolo Paulo tinha uma fala arrastada, com certeza não. A Bíblia diz que ele trazia um evangelho com demonstração de poder. Ele mesmo disse: eu não venho a vós com palavras de persuasão humana, mas palavra de poder. Paulo, quando pregava, sinais e maravilhas aconteciam no lugar. Então, certamente que naquele dia não era diferente. Como um pregador, eu lhe digo, um pregador que quer ser sensível ao mover do Espírito Santo e não quer ser cansativo, eu só prego e deixo fluir quando percebo que o Espírito Santo está fluindo.
Se o apóstolo Paulo foi até tarde, certamente porque ele estava vendo testificações de que o mover do Espírito Santo estava ali, de que Deus estava fazendo, e foi fluindo. Não porque ele queria ser pesado para as pessoas, porque ele e certamente a maioria das pessoas ali estavam percebendo a manifestação do poder de Deus e foram deixando fluir. Então esse jovem, ele está num lugar onde Deus está fazendo algo. E aqui fica para nós claro que é possível, mesmo no lugar onde Deus está fazendo algo, aonde a palavra mais pura e genuína está sendo pregada, alguém adormecer. A verdade é que na caminhada cristã, o sono vai bater na porta de todo mundo. E eu não estou falando de um sono natural. Eu estou falando do sono que é a apatia, o cansaço. O que difere você, que já teve temporadas onde adormeceu, sentiu que a sua vida espiritual estava estagnando, e quando está estagnando, você pode ter certeza, ela está decaindo. Porque não existe, ou você está sendo cheio, ou você está esvaziando. Não existe ficar estagnado. Ou você está sendo cheio, ou você está esvaziando dia após dia. Ainda que seja só um pouquinho. A diferença de você e eu, que já percebi momentos da minha vida espiritual, que eu estava parando de ser cheio, que eu estava adormecendo, que eu estava ficando fraco quanto à fome, às práticas das disciplinas espirituais, ficando apático. A diferença de nós e para o apóstolo Paulo, ou qualquer outro homem de Deus, é que percebendo o sono, eles fizeram alguma coisa. E uma outra coisa, eles dormiram ou quase dormiram no lugar certo. Se existe um lugar que você não deve viver, é próximo da janela, ou sentado na janela. Estar na janela é estar à margem, é ficar assistindo o que Deus está fazendo, aonde a sua alma julga ser uma zona de segurança, para que você não seja envolvido demais e ninguém conte muito com você, que ninguém perceba as suas fragilidades, que ninguém perceba as suas vulnerabilidades, mas o que há de mais poderoso na vida em comunidade é justamente as pessoas verem as suas vulnerabilidades, porque vendo as suas vulnerabilidades, as pessoas podem apontar e te ajudar a mudar e a crescer. Mas alguns acham que ficar às margens, ficar ao entorno, ficar no meio da multidão é um lugar confortável. É confortável para a sua alma, mas é um perigo para a sua vida espiritual. E na igreja há muitas pessoas que estão nesse lugar. Elas vêm, elas ouvem a palavra, mas elas não se deixam se envolver. Elas não vão para o meio. E como eu disse, todo mundo vai, em algum momento da caminhada, dar uma cochilada. Se isso vai virar um sono profundo ou não, isso está muito envolvido ao lugar que você está no corpo. Eu vou te provar isso. Eu preciso de 5 homens aqui. Vamos lá, 5 homens rápido, vamos? 5 homens. Quem não é homem, fique sentado. Vamos lá. Agora os bichão vieram tudo. Vamos lá, tá bom. Pode vir. Rapaz, cara, os legendários levantaram. Vem cá, fica aqui. Faz uma volta, um círculo aqui. Vamos lá, deixa eu ver. O Guto fica no meio. O Guto tá meio pesado, mas vai lá, ele tá grande. Cola bem no Guto aí, bem. Guto, dá uma cochilada aí, tenta cair para frente. Cochila e cai para trás agora. Olha, é muito difícil você dormir no meio da comunhão e se machucar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quero ver se ele é legendário mesmo. Sai daí, pessoal. Agora o cara. Brincadeira. Agora, imagina só se o Guto adormecesse aqui num sono profundo, sem ninguém segurando ele. Ele iria se machucar, caindo para frente ou caindo para trás. Pior ainda se ele estivesse numa janela. Essa foi uma visão que Deus me deu na madrugada de ontem para hoje.
Quantas pessoas estão se machucando e se perdendo não porque estão dormindo, mas porque estão dormindo longe da comunhão. Porque, irmão, eu asseguro para você, eu já me vi pegando no sono, até como pastor. Mas quando eu estava cochilando, eu tive um irmão que cutucou assim, acorda, a pregação. Acorda, as promessas de Deus na sua vida. Que isso, cara, você esqueceu? Eu estava lá no dia que o Senhor profetizou para você. Eu vi o que falaram sobre você. Ei, e aquela visão que você me contou do que Deus ia fazer? Você está pensando em desistir? Quantos aqui pensaram em desistir do casamento? Vai lá, cerca de novo. Quantos aqui pensaram em desistir do casamento? Mas alguém disse, não vai. Quantos aqui pensaram em desistir do ministério? Mas o outro disse, não vai. Você tem promessas de Deus. Você falou comigo um dia que você ia construir um legado, que a sua família ia ser um testemunho. Eu estava lá no dia que você casou, cara. Eu vi você dizendo sim para sua esposa e para Jesus. Esse é um lugar poderoso, meu irmão. É um lugar que a gente fica exposto? Fica, porque quando ele dorme, todo mundo está sabendo que ele dormiu. Quando ele dorme, todo mundo está sabendo. Mas os mesmos que estão sabendo são ferramentas de Deus para dizer, você está dormindo. Agora, que lugar perigoso quando ninguém sabe que você está dormindo. Quando ninguém sabe que você está indo para caminhos de morte. Quando ninguém sabe que você está se afastando da caminhada. Quando ninguém consegue perceber que a sua vida de oração diminuiu. Que ninguém consegue perceber que você não lê a Bíblia mais do mesmo jeito. Que ninguém percebe que a sua paixão, na hora de ouvir a palavra no domingo, mudou. Porque se você está, quanto mais você estiver no meio da comunhão, mais disposto você está, mais as pessoas te conhecem, e te conhecendo, elas vão virar para você e falar assim, cara, não estou entendendo, você está meio apático no culto, hein, cara? O que está acontecendo contigo? Ajuda você ver os seus pontos de fraqueza. Sai da janela. Eu vou te ensinar o nome disso aqui. Isso aqui é vida de congregação. Isso tem muitos nomes, isso tem ministério, aqueles que servem dos ministérios da igreja. Isso aqui tem muitos nomes, isso aqui é mesa. Isso aqui é se permitir vir numa rede de homens. Se permitir vir nos pequenos grupos de mulheres. Se conectar com outros crentes, não só dessa igreja, mas ter amigos que são fiéis no Senhor. Isso aqui se chama a poderosa ideia de Deus chamada igreja, meu irmão. Amém? Obrigado, gente. Sai da margem. Sai da margem, vem para o meio. Para de se esconder. O primeiro sinal, um dos primeiros, não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos primeiros sinais de apatia, é a nossa falta de fome das Escrituras. A nossa falta de fome da palavra. Gente, é o apóstolo Paulo que está pregando, o cabra está dormindo, cara. Eu certamente gastaria um bom dinheiro se tivesse uma máquina do tempo para me voltar a assistir uma pregação do apóstolo Paulo. Meu Deus, e ele está dormindo. E tem muita gente dizendo, a minha vida espiritual não rompe por causa disso, por causa da comunidade. Olha, se você é de outra comunidade, eu não sei o que se passa lá. Mas eu sei o que se passa aqui. E o que eu vejo aqui é o poder de Deus fluindo no nosso meio. No mesmo lugar que tem alguns dormindo, eu vejo centenas sendo despertados e tendo experiência com Deus. Então o problema não é o lugar. O problema é a sua falta de fome e talvez você ficar à margem tempo demais. A margem é um lugar que funciona por algum tempo. Eutico não dormiu no começo da mensagem. Para pensar nisso. O problema da margem, Wesley, é que ela funciona por algum tempo. E aí você vai ficando seguro de ficar naquele lugar. Porque você não cai nas primeiras horas de pregação. Você não cai da janela nos primeiros 10 minutos. Você não cai nos primeiros 30 minutos. Aí que é o problema. Você não sabe quando você vai cair. E quando isso acontecer, não vai ter ninguém. Ninguém sabe quando vai cair. Eu não sei, mas eu sei que eu tenho vida de comunidade. O risco que eu corro é infinitamente menor do que aqueles que estão na margem, que estão na janela. Porque como eu não sei, ao cair eu vou me esbarrar em alguém. Ao começar a pegar no sono, eu não vou nem chegar no sono profundo, que alguém vai me despertar. Não é nas primeiras horas. Talvez está funcionando para você,
Mas eu quero te fazer uma pergunta, por quanto tempo vai funcionar? Ninguém sabe a hora que vai dormir. Se soubesse, todo caminhoneiro, na hora que o sono está pegando, saberia a hora certa de encostar. E todos eles ficam nessa historinha de que sabe a hora certa, até uma desgraça acontecer. Quem aqui já dormiu no volante? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu sei que há pessoas aqui que já dormiram no volante. E você acha que vai resistir. Né, Guto? Peguei o cara certo. Peguei o cara certo. O Guto tem um testemunho desse, que virou um testemunho, porque recebeu um livramento de Deus absurdo. Quase que ele e a esposa morrem, muitos anos atrás. Dormiu no volante. Certamente o que ele pensou, dá para ir um pouquinho mais. Dá para ficar aqui desse jeito um pouquinho mais. Dá para chegar em casa assim, ei, cuidado. Talvez não dê para você chegar na vida eterna assim. Talvez não dê para você chegar no seu propósito assim. Talvez a hora que você abrir os olhos, você já está todo quebrado. E eu sei que a graça de Deus ela é maravilhosa, porque o apóstolo Paulo ele desce, Eutico cai, mas ainda assim o apóstolo Paulo vai lá, isso é uma expressão da graça de Deus. Muitos de nós já tivemos essa experiência de cair da janela e o Senhor foi lá nos resgatar. Mas quem aqui já caiu sabe, algumas consequências acontecem. O fato de você ressuscitar não te livra do tombo, do que aconteceu, do impacto. Você não permanece morto, mas algumas marcas ficam, que podem se tornar um testemunho para a glória de Deus, para que outros não passem por isso. Mas você não precisa ser esse testemunho quando a Bíblia já tem Eutico. Amém? Você não precisa ser. É só você sair desse lugar perigoso que você está sentado. Vamos ler outro texto? Aí uma coisa interessante sobre a janela, tá, gente? Eutico nos ensina isso. Ninguém que fica na janela ou famoso em cima do muro cai para dentro. Todo mundo que está em cima do muro, quando cair, não vai cair para o lado de dentro do reino. É aquela famosa história, aquele adjetivo que dá para crente que fica na igreja e fica no mundo. Crente Raimundo, né? Pé na igreja e pé no mundo. Crente que fica em cima do muro, quando você cair, você não vai cair para dentro. Você vai cair para fora. Para dentro você não cai, para dentro você toma uma decisão e salta. Amém? Você toma uma decisão, desce e mergulha no que Deus tem para você. Ninguém está na presença de Deus por um acidente, meu irmão. Nós estamos porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e nós respondemos ao Senhor. Não é um acidente. Todos nós fomos encontrados pela graça de Deus. A graça de Deus bate na porta do coração e você decide responder ou não. 2 Samuel capítulo 6, verso 16, outra janela perigosa. A história de Mical, esposa de Davi. Aqui fala dos críticos, daqueles que ficam à margem, não se envolvem, e porque estão à margem, começam a trazer diagnósticos sobre o que é, o que não é, sobre a vida espiritual dos outros. Olha isso aqui. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quem não está no meio do mover de Deus, quem escolhe a margem, vai se tornar um crítico. Vai ficar olhando e vai ficar dizendo o que é de Deus, o que não é, mas vai ficar só dizendo e não vai vivenciar nada. Talvez você chegue na igreja e você vê coisas fora do lugar. Eu já ensinei isso aqui. Tudo que você está vendo fora do lugar é uma revelação que Deus está te dando sobre aquilo que você tem que mudar.
O dia que você entender isso, das duas, uma. Ou você começa a trabalhar, ou você começa a parar de criticar. Tudo aquilo que você está vendo, que está fora do lugar. Você viu um lixo fora do lugar? Você viu uma área da igreja, você passou assim perto de alguma coisa. Nossa, essa caixa aqui, olha aqui, está com poeira. Ó. Será que você não viu isso aqui? Se você viu, pronto, responsabilidade sua. Tudo que você está vendo que alguém precisa caminhar mais perto de Jesus? Os pastores têm que fazer alguma coisa. Você que é forte, dê suporte aos mais fracos. Ore por essa pessoa, chame ela para caminhar perto. Se envolva. Sai desse lugar de ficar só apontando os níveis. Né? A gente falou outro dia aqui sobre o crente termômetro e o crente termostato. O termômetro fica medindo a temperatura do mover de Deus, se as pessoas estão muito espiritual, se elas não estão. Agora o termostato não, o termostato é um aparelho que quando ele é colocado, ele não mede a temperatura, ele transforma a temperatura do lugar. Quantos estão nesse lugar dentro de casa, medindo a temperatura da esposa? Só sabe falar para a esposa que ela tem que orar mais, que ela tem que mais ler a Bíblia, que ela tem que se envolver mais. Cara, você é o homem da casa, você é o sacerdote, você é a cabeça. Se a cabeça for, o corpo vai atrás. Se posicione. Pare de ficar regulando a vida espiritual da sua esposa e construa uma vida espiritual que gere fome na sua esposa e nos seus filhos. Tem pais que querem que os filhos se envolvam com a igreja. Mas você já se envolveu? Vocês querem que é a mesma coisa querer que o seu filho faça dieta com você comendo igual um louco. Que às vezes a gente vê também, né? Às vezes chega, pastor, meu filho, eu não sei o que eu faço, meu filho não quer praticar nenhum exercício. Tudo que eu coloco ele para. Ele não quer praticar exercício, ele é uma criança obesa, acima do peso, está sofrendo muita coisa por conta disso no colégio. O médico falou que ele tem que fazer exercício. Pastor, faz alguma coisa pelo meu filho. Ore por ele. Não, eu não vou expulsar o demônio dele, vou expulsar você. Porque você quer que o seu filho faça uma coisa. Eu pergunto, cara, você faz alguma coisa? Você pratica algum exercício? Não. Você é a imagem para ele de um herói, de um exemplo, e você só come e dorme. Aí você quer que ele pratique exercício, que é uma criança, que ele entenda isso, que isso é saudável. Se é tão bom, por que você não está fazendo? Comece você. Corra todos os dias, pratique exercício. Melhore a sua alimentação, que você vai provocar isso no seu filho, e espiritualmente é a mesma coisa. Então você, esposa, que se tornou uma goteira na cabeça do seu marido, dizendo o que ele tem que fazer, já falou uma, já falou duas, já falou três, eu sei que vocês falam bem mais do que isso. É só um exemplo. É só um exemplo. Você já falou muitas vezes. Quem sabe agora não é a hora de você praticar aquilo que o apóstolo Paulo ensina. A mulher santa, ela santifica o marido pela prática de santificação. Constranja ele. Não dizendo, não falando que os outros homens da igreja são mais espirituais. Mas se dedicando. Sendo fiel. Em devoção ao Senhor, permanecendo e deixando que Ele possa ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu quero te mostrar uma outra janela, e eu coloquei essa segunda aqui para provocar você a respeito da terceira. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 ao 4. É muito interessante que em 2 Samuel 6, é Davi que é vítima de alguém que está na janela. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, o mesmo que foi vítima de alguém que estava na janela, agora está na janela também. Isso é um chamado para nós. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Olha isso aqui. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus servos e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço
da casa real e viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias. Ou seja, alguém falou para ele: rei, tem dono, viu? É mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. O mesmo que foi vítima de alguém na janela, agora está na janela. E está na janela fora da vontade de Deus, porque era tempo dos reis saírem à guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós falamos muito nessa casa aqui sobre descanso. Porque o descanso, ele é um ato de fé. Descansar é um ato de fé, mas a gente tem que lembrar que a dinâmica de Deus é 6 dias trabalhando e 1 descansando. Não é o contrário. A gente tem a mania de viver nos extremos. Nunca descansa. E aí quando vai descansar, quer descansar os 7 dias. Eu estou falando aqui figuradamente. Nunca parou na vida na igreja. E aí viveu os danos de alguém que não para. Está sempre fazendo, perdeu família, perdeu a vida espiritual, porque foi fazendo, não tinha tempo com Deus, não tinha tempo com a família. Aí viveu nesse extremo de nunca parar, de nunca descansar. Aí de repente cai a ficha. Ou vem para uma comunidade igual essa, que nós falamos da importância de você ter tempo com a sua família, de você ter tempo com o Senhor, de você não ser alguém que vive tomando todos os ministérios da igreja. Igual tem gente aqui que já teve igreja que estava participando de 3, 4 ministérios. Aqui isso é pecado, a gente não deixa isso acontecer. Isso é pecado. E aí você veio desse lugar e vem para uma comunidade onde te fala sobre equilíbrio. Aí o que você faz? Agora também não faz nada. Não é um dia, quer ficar os 7 dias na janela. Quer ficar os 7 dias descansando. Davi teve o seu tempo de descanso, mas diz o texto que agora era a hora dos reis irem para a batalha, e ele não foi. Ele se acostumou, se acomodou com o conforto. E eu estou falando para muitos aqui que vieram de outras comunidades viver essa vida extrema. Mas aqui nesse lugar, um lugar poderoso, onde Deus está fazendo algo, você está se acomodando e está entrando num lugar perigoso. Porque como eu disse anteriormente, mesmo no mover de Deus, você pode se machucar. Você está indo para o outro extremo. Você está enterrando dons, enterrando ministério, enterrando direções que Deus te deu. Porque você congelou, adormeceu. Era tempo de Davi estar na batalha. E eu quero te fazer uma pergunta. É tempo de você estar fazendo o que agora? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Quantas vezes esse ano o Senhor te exortou acerca de você se mover e se posicionar? Eu quero te lembrar que o ano está acabando. O ano está acabando e talvez o Senhor não te exortou só 1, 2, mas várias vezes acerca de você despertar. E essa é a hora, esse é o tempo de você despertar para viver o que o Senhor tem para você. Mas você precisa acolher essa palavra de exortação que está sendo dita aqui hoje. Antes da conferência, para que você decida agora entrar nesse lugar de responder ao Senhor, indo em direção ao mover de Deus. Quando nós lemos a respeito de Urias, agora vamos ler sobre Urias, 2 Samuel capítulo 11, verso 11 agora. Quando Urias voltou, eu quero falar desses 2 extremos, tá? Desses 2 lugares perigosos, de você permanecer demais em um ou demais em outro. Davi estava descansando quando não tinha que descansar. Agora Urias, olha isso aqui. Quando Urias volta da batalha, o que o rei Davi faz? De maneira muito maliciosa, o rei Davi vira para Urias e fala assim: Urias, vai para casa, estou te liberando, não precisa voltar para a guerra, vai para casa e curte a sua família. Qual que era a ideia de Davi? Ele vai se deitar com a esposa, vai engravidar ela e o filho que nascer vai ser dele. A ideia maliciosa e demoníaca de Davi era essa. Qual foi a resposta de Urias? Presta atenção aqui, na resposta de Urias. E disse Urias a Davi:
A arca Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E ei, de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa, meu rei. Num primeiro momento, quando você vê a fala de Urias, você fala, uau, que cara leal. E no primeiro momento, aqui é isso. Que cara leal. Eu vou ficar dormindo enquanto o resto dos meus companheiros estão morrendo na guerra? Não. Meu rei, eu estou contigo. Eu estou contigo e não abro. Por você eu vou voltar para a batalha. Uma lealdade ao ministério. Uma lealdade aos irmãos. Muito bonito. E esses dias a gente estava num momento com pastores e líderes. E o pastor Mineiro trouxe isso e eu nunca tinha reparado. Que é muito bonito. É realmente muito bonito. Só que a máscara de Urias, ela cai no verso 13. Porque Urias, no primeiro momento, parece esse cara fiel, esse cara leal, mas quando chega no verso 13, esse cara que estava preocupado, né, com o exército, com os irmãos no campo de batalha, com a batalha, olha isso aqui, que queria ficar vigilante, que queria ficar atento e não desperdiçar tempo. 2 Samuel, capítulo 11, verso 13. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com as servas do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha isso aqui, gente. O cara falou que não queria ir para casa porque não podia se distrair, mas agora está enchendo a cara com o rei, está se embebedando, está passando a noite da gandaia, mas não era por causa da obra de Deus. Então tem muita gente também que está dizendo que não para por causa da obra de Deus, mas você não para por causa do seu ego. Você não para por causa da sua arrogância. Você não para porque você talvez já perdeu o amor pela sua casa e pela sua família. Será mesmo que a questão de Urias é que ele não queria ser desleal na batalha? Não, Urias não amava a casa dele como tinha que amar. Porque houve uma oportunidade para ele descansar. E se ele tivesse ido descansar, ainda que a fala de Davi tenha sido muito maliciosa, mas ali tinha um livramento para Urias. Urias poderia ter sido poupado, se ele não tivesse embriagado pelo ministério. Porque a questão de Urias não é a lealdade, é a embriaguez dele pelo ministério. Quantos estão perdendo a família, perdendo os seus filhos, aí no outro extremo, porque não conseguem parar, porque não conseguem priorizar a sua casa. Então o problema de Urias certamente não foi revelado ali quando Betseba ficou olhando, respondeu ao olhar de Davi. Certamente a casa de Urias já não era mais um lugar para descanso para Urias. Certamente a casa de Urias já estava ruindo há muito tempo, porque se ele tivesse um bom lar, ele tinha voltado para lá. Então eu quero te convidar, meu irmão, hoje, a despertar onde você tem que despertar. Talvez hoje o que você tem que despertar é voltar para sua família, voltar para sua casa. E outros aqui têm que despertar quanto a responder ao Senhor. E a oportunidade é a quarta janela. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 28, verso 10. Gênesis capítulo 28, verso 10. Como eu disse, as 3 primeiras janelas são lugares perigosos para a sua vida espiritual. Mas essa quarta janela é um lugar perigoso para a sua carne. Porque se chama encontro com Deus. E essa quarta janela está se abrindo para nós nos próximos dias. Como eu sempre tenho cuidado de dizer, se você não vai vir na conferência, não quer dizer que Deus não possa fazer. Mas eu não posso mentir para você dizendo que a conferência não é um bom lugar para que isso aconteça. Eu não sei qual é a outra janela que Deus vai abrir na sua vida, e certamente Ele irá. Mas eu tenho certeza que a conferência é uma janela para nós. É uma janela para nós termos encontros com Deus e sermos despertados. Gênesis capítulo 28, verso 10 ao 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã.
E chegando a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que foi posto diante dele uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe dizia: Eu sou o Senhor Deus, Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a sua descendência. Preste atenção no último verso. Então Jacó despertou do seu sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E teve medo e disse: Quão temível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu quero ler novamente a primeira expressão de Jacó. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu creio que o Senhor já está nesse lugar e esse lugar é a sua vida. O que você precisa fazer é orar e desejar que os olhos do seu coração se abram para interagir com a proposta de Deus, para responder ao Senhor nesses dias. A gente vem despertando vocês há 21 dias só no assunto de jejum e oração. E quantos aqui adormeceram e não jejuaram? Isso não tem a ver com você vir para a conferência ou não. Talvez você não vai vir na conferência, mas poderia estar jejuando, poderia estar orando. Nós estamos falando sobre você ter fome de Deus nos últimos dias e muitos estão, não é comigo, dormindo. Vamos, acorde. Acorde, uma janela está sendo colocada diante de nós. E nós podemos ter experiências com o Senhor nesses dias e sermos marcados pela presença de Deus. Mas você precisa entender, Deus está nesse lugar. Você precisa despertar do sono e acordar para responder ao Senhor. A conferência está aí, e talvez você está inscrito, mas está indo sonolento. Ei, acorde essa última semana. Comece a orar, comece a buscar o Senhor. Comece, quem sabe, tirar turno de oração no seu dia. Bote despertador, despertando para você orar 3 vezes ao dia. Talvez você nunca acordou de madrugada para orar. Coloque lá, vou acordar todos os dias às 3 horas da manhã para orar. Faça alguma coisa. Existem coisas que estão à sua disposição e outras que só Deus pode fazer. Abrir a janela e liberar sobre a sua vida, só Deus pode fazer. Mas acordar você pode. Começar a se sacudir você pode. E eu quero que a gente faça isso agora. Eu quero orar especificamente por você que sente que está adormecendo ou já adormeceu. Eu quero orar por esse despertamento espiritual, porque eu creio que a janela já está aberta sobre nós. E alguns podem receber visitações poderosas do Senhor hoje. Então, se você está vivendo essa realidade, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Se você sente que está dormindo ou que já adormeceu num sono profundo, mas hoje você sentiu o Senhor batendo na porta do seu coração, dizendo, ou como um despertador soando, você ainda está meio sonolento, mas está ouvindo o despertador, está ouvindo algo no seu espírito dizendo, vamos, 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 levante, levante.